Fala pessoal, bom, a gente agora vai continuar o nosso formulário de web básico usando HTML, CSS e JavaScript. Então, bora lá, bora entender melhor como é o CSS, para que ele funciona, quais as suas aplicações, mas antes disso a gente vai entender o conceito, tá beleza? Então, só para lembrar, deixa o like aí se você gostou, deixa o dislike aí se você também não gostou, deixa sugestões aí nos comentários, críticas, dúvidas, pode me gritar aí que a gente tenta responder todos vocês da melhor maneira possível. Então bora lá entender o conceito, depois a gente entende a aplicação, ok? Bora! Beleza, então o que significa CSS, o que é o CSS? Né? O CSS é a abreviação de Cascading Style Sheets. Em português, né, significaria aí folhas de estilo em cascata, ou uma linguagem de folhas de estilo usadas para definir layout de documentos, né, como HTML, XML, né, e XHTML. Esse último é mais incomum de você achar, é mais usado em sistemas específicos, mas HTML e XML você vai achar bastante material aí, bastante sistemas que usam essas linguagens aí como organizadores de conteúdo, tá? Então, dentro do CSS, a gente pode separar a definição das tags da definição de layout, tá? Antigamente era tudo isso feito num HTML só, e hoje a gente consegue separar eles, né? Então a gente tem uma organização um pouco maior, em projetos maiores, a gente consegue ter essa separação mais fácil e a gente consegue ter um nível de organização muito maior, tanto para criação de novos projetos, quanto também para manutenção desses projetos, beleza? Então o CSS ele traz toda a informação de personalização e estilização de um layout, tá? Cores, posicionamento, fontes, tamanhos, imagens de fundo, margens, tudo isso é feito com o CSS, tá bom? O HTML ele fornece apenas a arquitetura para que a gente organize aquele conteúdo, porém o CSS ele vai dar a formatação de estilo desse conteúdo, tá bom? Atualmente a gente encontra o CSS na versão 3, então praticamente todo e qualquer sistema que você for encontrar aí vai ser, ou a grande maioria, vai ser em CSS 3, tá ok? Então bora lá, agora a gente vai dar uma olhada em como aplicar esse conceito do CSS dentro do nosso projeto de web que você está desenvolvendo junto comigo aí nos nossos vídeos. Bora lá! Pessoal, então a gente já está aqui no nosso projeto, vamos dar uma olhadinha então só para recapitular como a gente tinha deixado ele antes, ok? Então a gente já está com uma fonte padrão aí, né? Acredito eu que é Times New Roman. É isso, tá bem simples, campo simples, ok, tudo ok. Vamos agora fazer a inclusão e a relação dos dois arquivos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso arquivo de CSS. A gente, por padrão, usa estilo style, né? .css. Então, você pode ver que já foi até criado, o ícone mudou, porque ele já reconheceu que é CSS. Agora a gente precisa fazer a relação dele com o nosso HTML. Só para a gente entender melhor, a gente pode colocar essas tags de script link em qualquer lugar dentro do HTML, tá? Pode ser aqui no head, pode ser no final do body, pode ser entre o body e o HTML, não tem problema. Estando dentro da tag HTML, a gente não vai ter nenhum problema quanto a isso. Eu gosto de colocar no head, porque é a primeira coisa que a gente olha e aí a gente consegue já fazer a relação daquilo que a gente tem usado, tá bom? Então bora lá. Vamos usar a tag de link. Dentro dessa tag a gente tem dois atributos. O primeiro é o rel, ou seja, o relation ou relationship. E nesse caso, qual que é o tipo de relação
que o nosso documento vai ter com o nosso HTML. No nosso caso aqui é Style Sheet, ou seja, folha de estilo, tá? Traduzindo livremente aí. Ok. Outra coisa que a gente vai precisar é falar aonde está esse documento que a gente está construindo. Então, quando eu coloco um href, eu estou apontando um link para aquele documento. Então, eu posso colocar aqui style.css e aí esse arquivo meu já está relacionado. Se eu dar um Ctrl clique aqui, ele já vai achar o meu arquivo que eu tenho ele aí. Beleza. Como a gente vai organizar as nossas inclusões e alterações de estilo aqui do nosso CSS? Então, assim, a organização ela sempre parte daquilo que é mais global, daquilo que é da maioria, para aquilo que é específico e particular. Ou seja, eu vou sempre trabalhar aquilo que afeta todos, para depois trabalhar aquilo que afeta especificamente pequenos componentes das minhas classes, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente faz é abrir aqui um asterisco e umas chaves. Porque quando eu aplico essa configuração dentro de um asterisco, eu estou dizendo que tudo aquilo que tem no meu documento vai ser afetado por essa configuração, tá bom? Então, beleza. Feito isso, o que a gente deve fazer agora? A gente vai incluir as configurações comuns. Então, bora lá. A gente vai primeiro colocar a configuração de box sizing, tá ok? Definir ela aí como border box. Mais para frente eu vou mostrar para vocês exatamente no que se aplica essa configuração, essa propriedade de box sizing, tá? Ela de fato afeta a box model daquilo que a gente está alterando, ok? Mas vai ficar um pouco abstrato agora, mas quando a gente for demonstrar, vocês vão entender melhor como ela se aplica. Agora a gente vai incluir a margem, e a margem a gente vai colocar como 0, tá ok? A gente também vai incluir o padding. O que é um padding? Ele é a margem contrária. A margem geralmente ela é para fora. O padding ele é o interno, tá? Então a gente vai definir os dois como 0 e a gente também vai trabalhar a font family. Vocês estão vendo que a gente tem várias sugestões aqui do próprio VS Code para nós. A gente pode trabalhar aí diversas fontes. Mas a fonte que eu quero trabalhar não está aqui. Como que eu faço isso? Antigamente a gente tinha que colocar isso tudo dentro do nosso projeto. Como eu tinha dito no último vídeo de HTML, qualquer inclusão que a gente faria teria que ser feita dentro do projeto. Hoje não é mais assim. A gente consegue fazer essa inclusão não necessariamente utilizando algo dentro do projeto. A gente vai fazer simplesmente uma adição de um link e esse link ele vai nos dar para nós aquilo que a gente precisou ou solicitou, tá ok? Então bora lá no site Google Fonts, que são fontes gratuitas, e a gente vai entender melhor como funciona essa solicitação de fontes. Beleza, então a gente entrou aqui no Google Fonts, eu vou digitar aqui, você pode tanto, na verdade, olhar aqui as fontes que você deseja, procurar, definir por tamanho aqui para ver qual vai ficar melhor naquilo que você está operando. Aqui a gente tem outras configurações de filtro, mas como eu já tenho o nome da minha, eu já vou colocar aqui. Beleza, achei a fonte Poppins. Olhando aqui, ela já tem um exemplo para nós, né? Então a gente já tem aqui os modelos que eu posso usar. Eu geralmente escolho 2 ou 3 no máximo. Eu não uso mais do que isso, né? E nesse projeto exclusivo a gente vai usar só uma. Então a gente pode colocar aqui o Select Regular, a Medium 500 e a Semi-Bold 600, ok? Beleza, vocês podem olhar aqui que a gente tem um link já fornecido pelo Google. Então o Google ele já fornece tudo para nós, para que a gente tenha mais facilidade na inclusão da nossa fonte.
Vamos primeiro aqui buscar o atributo CSS. Então a gente vai dar um clique aqui, copiou. A gente vem aqui no Font Family, substitui toda a propriedade por Poppins. Mas ainda falta fazer o link com a nossa fonte externa. Então, bora lá. Você pode selecionar tudo aqui, ou você pode simplesmente clicar aqui como eu tinha feito anteriormente. Como eu disse, a gente vai concentrar os links todos no head. E aí a gente vai ter apenas o trabalho de identar aqui. Beleza. Fizemos essa alteração. Agora a gente vai dar uma olhadinha já para ver como essas alterações afetaram o nosso documento no preview. Beleza, então a gente pode ver que a fonte já foi aplicada, nome completo, tudo mais, que a margem e o padding já estão sendo também, já foram configurados. Então agora vamos lá para o nosso documento para a gente poder fazer mais alterações e configurar. Então agora a gente fez a configuração global. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar as tags. Então geralmente a gente segue essa ordem. A gente primeiro trabalha o ícone geral, aquilo que vai afetar mais todo o documento. Depois as tags, que são também componentes pais e tudo mais. E depois a gente vai trabalhar as nossas classes que a gente já definiu. Então beleza, vamos primeiro trabalhar o nosso body. Então vamos recapitular. Só para a gente entender melhor. Eu tenho a primeira tag body. Deixa eu fechar aqui. Eu tenho a primeira tag body. Depois eu tenho a div com a classe container. Posteriormente a classe header, né? O nosso H2 vai se manter como está. A gente não precisa alterar ele. Você pode alterar como quiser, mas no nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente não vai fazer isso. Depois a gente tem a form class. Tá ok? E depois a gente tem a Class Form Control, que é comum a todos os campos. Então a gente vai seguir essa ordem para não se perder e poder ter um documento organizado. Beleza, dentro da tag body, o primeiro atributo é a largura, ok? A largura a gente vai colocar 100%. Depois a gente tem a altura mínima ou mini height. A gente também vai colocar 100, só que agora VH. Não se preocupem com essas medidas, PX, VH, porcentagem. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo para explicar essas particularidades aí dentro do CSS, tá bom? Então, beleza. Agora a gente vai alterar o nosso background. Lembrando que é background e não background color. Então a gente vai usar um atributo do background chamado linear gradiente que tem alguns parâmetros para serem passados como um método comum aí de JavaScript ou outro tipo de linguagem. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar em que sentido vai ser esse degradê. Vai ser no sentido de 90 graus. Quais cores a gente vai utilizar no nosso background? A gente vai buscar uma referência. Você também pode buscar e fazer da maneira que quiser. A gente vai procurar essas referências aí. Beleza, então aqui eu acho um site interessante para a gente ter ali a nossa paleta de cores gradientes, né? Então aqui é no Deposit Fotos. Então a gente tem aqui paletas de cores gradientes com 2, 3 e até 4 cores. A gente vai se mantendo simples, a gente vai utilizar apenas 2 cores. Então a gente vai usar esse bege, quase um amarelo, meio esverdeado aqui, que é o CFFF99. Então bora lá. Usa o nosso hash CFFF99, beleza? Utilizando essa cor agora, a gente vai apontar a próxima cor. Qual que é a próxima cor? Beleza, então a gente vai usar o nosso azul aqui, 25E7D8. Olha lá como já apareceu, perfeito, como a gente esperava, tá ok? Uma outra coisa que a gente tem que colocar é da onde vai começar o gradiente para o final. Então a gente coloca aqui 0% e coloca aqui 100%. 100%. Olha, perfeito. Beleza. A gente vai também colocar o nosso display como flex, ou seja, a nossa disposição dos nossos elementos. O Justify Content vai ser centro.
e o Align Items, Align Items também centro. O que são esses duas propriedades aqui? A gente vai colocar aqui um comentário. Para abrir um comentário, a gente coloca essa barra invertida e o asterisco. A gente vai colocar aqui alinhamento horizontal. Para fechar o comentário, mesmo comando, asterisco e aí a barra invertida, só que é ao contrário, na ordem inversa, tá? Beleza, a gente tem o alinhamento horizontal e abaixo a gente tem o alinhamento vertical, ok? Alinhamento horizontal e alinhamento vertical, ok? Guarda isso é muito importante porque mais para frente a gente vai trabalhar aí a questão dos alinhamentos, coisas mais complexas que a gente vai precisar desse conhecimento. Beleza, fiz o meu body, vamos dar uma olhadinha lá no nosso preview. Beleza, então a gente já tá olhando o nosso preview, já vê que mudou bastante a cara aqui. Os nossos campos já estão ao meio, a gente já tem o nosso gradiente, perfeito, exatamente como esperado. Vamos agora partir para as nossas classes de fato, para a gente poder fazer as modificações da maneira que a gente precisa. Beleza, a primeira classe que a gente vai trabalhar aqui é a Container. Como eu tinha mostrado na nossa ordem de elementos lá dentro do HTML, a nossa primeira classe é a classe Container. A gente vai trabalhar primeiro o Background Color. A gente vai utilizar um branco aí, que é bem comum, é o FA. A gente vai alterar também o raio da borda, né, o Border Radius, que a gente vai colocar como 10 pixels, ou seja, o raio do arredondamento vai ser 10 pixels. Box Shadow, que aí é um sombreamento da nossa box, e aí a gente vai ter alguns comandos aí, parâmetros, né? Então a primeira coisa a gente vai colocar aí 0, depois 2 px, ou seja, 2 pixels, depois 5 pixels, para definir o angulamento dessa sombra. A gente vai escrever aí RGBA, parênteses, e a gente vai definir esse RGBA, tá bom? Essa cor que a gente está colocando. Então a gente vai colocar 0,0,0,0.3. Ótimo, então tá como a gente esperava. Vamos colocar também a largura, né? O width, 400 pixels, ou seja, uma largura fixa. A gente vai também definir quão máximo pode se manter essa largura. Então a gente vai colocar aqui como 100%, ou seja, ela não vai ultrapassar aquele valor pré-definido que a gente colocou aqui. E a gente vai utilizar essa propriedade que chama Overflow. O que é essa propriedade que chama Overflow? Essa propriedade que chama Overflow, ela não permite que o documento abra aquelas barras de rolagem. A gente às vezes aumenta, distorce o documento e aí acaba aparecendo essas barras de rolagem. Então a gente não vai permitir a partir dessa propriedade aqui. Beleza, vamos partir aqui para as próximas propriedades. Elas são mais rápidas, menos complexas. Então a gente vai fazer elas e depois de tudo isso a gente vai olhar para ver como está o nosso preview. Beleza, na ordem, seguindo a nossa ordem aí de elementos no HTML, a gente vai olhar o header agora. A gente vai definir o background color, né, a cor de fundo dele também como um branco. Então a gente vai colocar aí um EEE de cor. A gente vai definir o padding, que é a margem interna dele, como 20 pixels. A gente vai utilizar também o ponto form, ou seja, a classe form que a gente já tinha definido, e também vai definir o padding dela como 20 pixels, assim como o header, tá ok? Perfeito, então a gente já tem essas duas propriedades feitas. A gente agora vai trabalhar o restante das nossas propriedades. Qual que é a próxima propriedade que a gente tem? A gente tem a propriedade form. A gente vai primeiro alterar o margin bottom, ou seja, a margem do lado inferior daquilo que a gente está trabalhando, tá ok? A gente vai colocar 10 pixels. Padding bottom, que é a margem interior, só que da parte de baixo desse elemento que a gente está trabalhando. E a gente vai colocar 20 pixels também, assim como os outros paddings.
E a posição vai ser relativa, ou seja, ela vai se alterar de acordo com os elementos que a gente colocar. Se eu coloco absoluta, ela se mantém estática. Mas se eu mudo para relativa, ele vai se adequar de acordo com as minhas exigências dentro do meu documento HTML. Beleza? Vou exemplificar isso aqui para vocês quando a gente for ver o preview, para vocês terem uma noção de quanto isso afeta na organização dos nossos campos. Beleza. Agora a gente vai entrar numa propriedade específica do CSS, que é a seguinte: a gente quer alterar elementos desse form control, mas que não possuem classes. Eu poderia usar uma classe? Posso, mas para fins de estudo, de curiosidade, a gente vai utilizar esse exemplo de nomenclatura. Ou seja, eu quero agora alterar o label que existe dentro do form control. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o form control e a gente tem o label dele. Eu quero alterar esse label. Como que eu posso fazer isso? Simples. Eu venho aqui, coloco ponto form control e aí eu utilizo a nomenclatura label. Abro e fecho chaves. E aí a gente tem até o label aqui exatamente como está o body, porque eu estou me referindo a uma tag e não uma nomenclatura de classe. Tá ok? Então beleza, vamos lá dar uma olhadinha. Primeiro propriedade aí é o display. A gente vai colocar como inline block, ou seja, um bloco inline, em linha, né? E o margin bottom, ou seja, a margem inferior, como 5 pixels. Beleza. Quero alterar mais tags dentro desse meu elemento py. Então a gente tem aqui o label que a gente já alterou. A gente também vai alterar o input e o i de ícone e o small também. Então vamos fazer cada um deles aqui com calma. Então vamos olhar agora o form control. A gente tem o form control. A gente vai colocar input, abre e fecha chaves. Beleza. Primeira a propriedade que a gente vai alterar do input, border, ou seja, a nossa borda. A gente vai utilizar um outro tipo de branco, F0, F0, F0. Ok, um branco um pouco mais amarelado. Talvez vocês não percebam aí no monitor de vocês, né? No meu aqui é bem difícil perceber, mas é um branco um pouquinho mais amarelado, mais quente. Display, ou seja, disposição ali, né, demonstração, a gente vai colocar como block. Border radius, ou seja, o raio de arredondamento das minhas bordas, 10 pixels. Font size, a gente vai ter 14 pixels. Largura, a gente vai ter 100%, ok? E o padding, nossa margem interna, a gente vai ter 10 pixels. Perfeito, perfeito. Vamos fazer agora do ícone, que é o nosso próximo tag. Form control e abre e fecha chaves. Beleza. Eu vou usar o position. Dentro do position eu vou usar o absolute, ou seja, a posição ela vai ser imutável. O top, que é o topo, eu vou colocar como 45 pixels. Right, ou seja, direita, eu vou colocar ela como 10 pixels. E a visibilidade como hidden, ou seja, eu vou esconder os meus ícones. Por quê? Quando for acontecer a validação, ela vai se alterar e aí a gente vai conseguir manipular essa visibilidade a partir das nossas validações. Então, por isso a gente vai manter ele como oculto, tá? E aí, quando a gente for fazer a validação, a gente vai utilizar de um método para poder mostrar esses ícones e mensagens que estão ocultas, tá ok? Agora a gente vai alterar a nossa mensagem de erro que está dentro de um small. Mesma coisa, posição absoluta, position absolute. O bottom, que é a parte inferior, né? A gente vai colocar como 0. O left, a gente também vai colocar como 0. E a visibilidade também
como hidden. Igualmente o ícone, ela também só vai aparecer em um momento específico, que é o momento de erro. Caso não ocorra a validação da maneira que a gente espera, a gente vai manter ela escondida. Então, por padrão, a gente vai adotar o padrão de manter ela oculta. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha no nosso preview para ver como tá, pra vocês entenderem melhor alguns conceitos. Olha lá como tá o nosso formulário. Perfeito. Faltou somente o nosso botão aqui. Tá ok? Mas os campos já foram alterados como a gente precisava. Deixa eu só mostrar um comando aqui para vocês entenderem como faz diferença algumas das nossas configurações de propriedade aqui. Eu tinha dito que dentro do Form Control, quando eu altero a posição, ele muda. Então, eu vim aqui e bloquear ela, talvez não mude nada. Ao contrário do Margin Bottom, do Padding Bottom, faz bastante diferença. Porém, se eu vier aqui e alterar para Absolute, olha lá. Olha como fica totalmente desorganizado, fora do padrão. Então, quando você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira testar, esse campo aqui dentro do seu navegador é perfeito para isso. Olha lá. Apenas bloqueando ele volta à posição que eu já estaria usando anteriormente. Então, quer testar alguma coisa? Quer mudar alguma propriedade? Quer bloquear? Quer testar algum conceito novo? Vem aqui no Styles, dentro do F12, dentro do seu prompt aqui dentro do navegador, que você pode testar à vontade sem precisar alterar o seu documento, tá ok? Se eu der um F5 aqui, um Ctrl Shift R, ele volta com suas propriedades normais e aí eu tenho novamente como alterar. Beleza, então ficou faltando o nosso button. A gente vai utilizar ele agora, utilizar a propriedade dele para estilizar o nosso formulário. Então a gente vai aqui fazer essa modificação e aí fazendo essa modificação, aí a gente vai partir para as validações. A gente vai utilizar uma validação que a partir dela a gente vai ocorrer dentro do nosso formulário uma alteração visual para que fique claro para o nosso usuário que está tendo um erro, que está tendo um problema ali de validação, tá bom? Então bora lá. Beleza, então vamos alterar aqui o nosso botão. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o elemento PyForm. A gente vai colocar button, Ctrl Enter. Opa, veio um sinalzinho aqui diferente. Beleza, Shift Enter para dar o nosso salto de linha. Primeira coisa que a gente vai alterar é o background color. Eu costumo utilizar geralmente uma cor próxima de alguma cor parecida do fundo. Então a gente pode clicar aqui e buscar uma cor um pouco mais escura, um pouco mais tonalizada aí dentro daquilo que a gente precisa e fique coerente com o nosso fundo. Vou também utilizar o border. A gente vai classificar aqui como 2 pixels de largura sólida. E a gente vai utilizar a mesma cor do nosso background color. Pode utilizar outra cor? Pode utilizar outra cor. Fica à vontade. Você pode alterar o seu projeto como você quiser. No meu caso, não é do meu gosto fazer isso. Outra coisa, a gente vai agora alterar a propriedade color. O que é a propriedade color? Ela influencia dentro do conteúdo que eu coloquei ali dentro. Nosso botão ele tem um texto, então a gente vai utilizar aí uma cor também para definir esse texto. Seria #FFF. Font size do nosso botão vai ser 14 pixels, ok? O width vai ser 100%. A nossa altura vai ser 80%. Nosso raio de arredondamento dentro da borda vai ser de 10 pixels. E o nosso padding, que é a nossa margem interna,
vai ser de 10 pixels. Beleza, vamos dar uma olhada no nosso preview aí para ver como ficou. Olha aí o nosso botão. Perfeitamente. Nosso documento já está tomando uma cara, uma forma. Beleza? Tranquilo. O que está faltando aqui para nós agora? A nossa validação. Ou seja, dentro do nosso documento a gente vai ter uma validação visual para que a gente deixe claro para o nosso usuário que está tendo uma informação incorreta, que está faltando informação. Então a gente vai abrir aqui um comentário. Primeira coisa que a gente pode fazer, uma outra forma, na verdade, que a gente pode usar aqui os comentários é o Ctrl+KC, ok? Você escreve o texto primeiro e escreve Ctrl+KC. Só tomem cuidado, porque dentro de propriedades pode ser que dê algum erro, você comente alguma propriedade aí que você não quer comentar. Mas caso tiver fora, você pode usar da maneira que você quiser. Vamos agora olhar as nossas validações. Como elas vão correr? Elas vão ser validações dentro do nosso form control, que é os nossos inputs, e a gente vai colorir eles de acordo com as validações que a gente utilizar. Como a gente vai fazer isso? Incluindo textos nas nossas classes. Então, vamos entender aí melhor o contexto. Eu posso usar aqui o form control .success. E aí a gente aponta para a tag que a gente quer modificar. Sempre lembrando aqui a nomenclatura, sempre a classe primeiro, depois a nossa tag, tá? O que a gente vai colorir aqui? A gente vai colorir a border color. Então a gente vai utilizar aí uma cor parecida também, coerente com o nosso fundo, com o nosso formulário. E aí eu optei por utilizar um verde nesse tom aqui, ó, 2ECC71, que é um verde aí um pouco mais apagado, nesse tom mais pastel que a gente está utilizando. Beleza, a gente vai reutilizar esse código aqui, só que a gente vai colocar, em vez de o sucesso, erro, e aí na nossa cor aqui a gente vai pôr uma outra cor. Qual que vai ser essa? E74C3C. É um vermelho também um pouco mais coerente com aquilo que a gente está utilizando, tá? Modifiquei o meu input, agora eu preciso modificar os meus ícones. Quais são eles? Vamos lá, lembrar dos nomes deles. Então aqui é o Fa Circle Xmark e o Fa Circle Check. Beleza, vamos utilizar primeiro o check. A gente seguir a ordem que a gente está trabalhando aí com sucesso e depois o erro. Form control success I, que é a nossa tag utilizada aí. E aí dentro da tag I a gente vai dar um ponto e colocar o nome do nosso elemento aí, do nosso ícone. Por quê? Porque a gente tem duas tags I, nesse caso aqui são 3, mas normalmente aqui no campo comum são 2, ou seja, a gente tem duas tags I. A única diferença que muda aqui, que vai me endereçar corretamente para o meu ícone, é o nome dele. Então a gente vai bater aqui justamente aquilo que diferencia um do outro. O que a gente vai mudar no nosso ícone? A nossa color, a gente vai utilizar aí o 2EC71 e a visibilidade. Vocês lembram que eu expliquei que a gente ia manter a visibility escondida, oculta, aqui tanto na mensagem quanto no ícone? Por padrão a gente manteria, mas a partir do momento que a gente fez a validação, a gente vai começar a utilizar da maneira que a gente definiu, tá bom? Vamos aí trabalhar a reutilização do código, dar um pulo. Aqui a gente vai alterar para error. A gente vai agora olhar lá o nosso ícone. Aqui ele é um Fast Circle Xmark. Então a gente vai colar aqui em cima Fast Circle Xmark e vai colocar a nossa cor vermelha aqui. E também setar já a visibilidade como visível, né?
É um pouco redundante aí o que eu tô falando, mas faz sentido pro nosso contexto. O que ficou faltando agora? Nossa mensagem de erro. Beleza. Então, a gente também vai reutilizar, na verdade, esse código aqui que a gente já fez. Só que a gente vai excluir essa parte toda aqui do apontamento para o nosso ícone e vai apenas apontar para a nossa tag. Então, toda vez que ocorrer um erro, o input vai ser pintado de vermelho, o nosso ícone vai aparecer pintado de vermelho e a nossa mensagem pintada de vermelho. Quando houver sucesso, a nossa borda aqui vai aparecer como verde e o nosso check também vai aparecer como verde. Como que a gente pode testar isso se a gente ainda não tem um JavaScript para manipular? Como eu disse, a gente vai utilizar aqui a nomenclatura da classe. Então a gente pode simplesmente vir aqui e colocar ela na frente, success e error. Pessoal, só uma correção aqui. Eu tinha colocado aqui no border do input, mas eu não defini a largura da borda e nem se ela era sólida ou não. Então vamos definir aqui como 2px solid e aí mantém a cor como estava. Agora a gente tem aqui o nosso border color. Então vamos olhar lá nosso preview para ver como tá. Olha aqui, perfeitamente. Então eu adicionei aqui o success e o error e aí o documento reage da maneira que a gente espera que ele reaja, colorindo a borda, colorindo o ícone e o nosso X aqui, beleza? Então, seguindo essas dicas aí, a gente agora vai passar para a próxima etapa, que é a etapa do JavaScript. A gente vai trabalhar um pouco aí os métodos e a lógica por trás desse formulário nosso, tá bom? Agradeço aí a sua presença e vamos para o próximo vídeo.